Em Jesus, nós não estamos sozinhos. Somos parte de algo muito maior. E como é importante nos lembrarmos disso, especialmente nesse mundo tão individualista que vivemos, cada vez mais individualista, a ponto de que muitos cristãos escolham deliberadamente viver a sua vida de fé desconectados de uma comunidade, desconectados de uma igreja, se torna cada vez mais relevante, mais importante voltarmos os nossos olhos para textos como esse da primeira carta de Pedro, onde nós somos lembrados de que nós não estamos sozinhos, nós não fomos chamados por Jesus para trilharmos jornadas individuais e personalizadas de fé. Nós somos parte de um corpo, somos parte de algo maior, de uma realidade espiritual que é construída com pedras vivas, que é construída com blocos de gente, que compõem essa construção tão preciosa, espiritual, maior, que nos alcança, que nos engloba, que nos usa como parte dessa manifestação material de uma realidade espiritual que é tão importante, transformadora, em que eu e você somos parte disso. Jesus não veio nos resgatar para uma jornada de individualidade. Ele veio fazer de nós um povo. Parte dessa obra de resgate de Jesus é fazer com que eu e você, antes desgarrados num mundo mau, agora possamos fazer parte de uma nação, de um povo escolhido, separado para Ele, e fazer de nós uma construção preciosa que demonstre ao mundo perdido a grandiosidade de Deus, a sabedoria do Senhor, e nos usar para mostrar às demais pessoas desse mundo quão admirável é aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a ideia geral, o espírito geral dessa carta, dessa primeira carta de Pedro. E é para isso então que eu convido você a voltarmos os nossos olhos para esse texto e refletirmos sobre essa questão. Nós não estamos sozinhos, você não está sozinho. E como é precioso nos lembrarmos disso. Nós lemos hoje a primeira carta de Pedro. E eu insisto, como eu tenho feito nessas últimas leituras, esses textos, essas cartas são muito densas, são muitas as lições, as aplicações diferentes que nós podemos extrair daqui. Então, faça a sua leitura, não fica só no meu comentário. Mas aqui, como eu tenho que comentar uma carta inteira num único dia, eu quero me ater àquilo que eu entendo ser a ideia principal dessa carta e que vai permear toda a escrita e todos os blocos dessa carta. Temos aqui a primeira carta escrita por Pedro, e ele logo no comecinho endereça a sua carta. Carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros. Pedro dedica essa sua carta às comunidades de cristãos de cidades diversas, né? Ele vai mencionar as províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Então, cidades ali dessa Ásia Menor, lugares que não foram tão atendidos, por exemplo, pelas viagens de Paulo, provavelmente foram lugares então em que o evangelho talvez tenha chegado até por intermédio do próprio Pedro, e ele vai mencionar então ele vai direcionar essa carta a esses irmãos, a esses cristãos dessas localidades, e vai dizer para eles logo de cara, olha, Deus, o Pai, os conhecia de antemão e ele os escolheu. E o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Pedro, então, dedica essa sua carta aos irmãos espalhados por essas localidades. Essa carta ela é escrita num período de muita perseguição, de muito sofrimento, muita perseguição do Império Romano sobre a Igreja de Jesus. Paulo, então, está escrevendo para esses irmãos que estão sofrendo, que estão pagando um alto preço por causa da sua fé, para encorajá-los. E no finalzinho da carta, ele vai nos dizer sobre essa motivação dele. Né? A partir do verso 12 do capítulo 5, ele diz: eu escrevi e enviei essa breve carta com a ajuda de Silas. Provavelmente Silas, então, foi quem escreveu essa carta. Inclusive, isso vai nos mostrar, por exemplo, como Pedro, sendo um pescador e talvez não tendo assim uma educação formal tão elaborada, pudesse escrever uma carta tão bem ajeitada, com argumentos, né, um texto tão bem escrito no grego,
Provavelmente Silas é quem foi responsável pela redação dessa carta. Pedro estaria ali então ditando, dizendo para ele o que escrever, e Silas teria sido aquele que colocou no papel essas ideias transmitidas por Pedro, a quem lhes recomendo como um irmão fiel. Então ele fala sobre Silas, dizendo que é um irmão fiel. E ele diz: o meu objetivo ao escrever é... Qual é o objetivo dele com a escrita? Encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nessa graça. Estou escrevendo para encorajar vocês. Essas experiências que vocês têm vivido, inclusive as dificuldades, as perseguições, os sofrimentos, tudo isso faz parte dessa graça de Deus manifesta na vida de vocês. Então fiquem firmes, permaneçam firmes nessa graça. Lembrem-se, inclusive, que os sofrimentos, as dores que vocês estão passando, não são exclusivos de vocês, mas seus irmãos em Cristo, em todo mundo, estão passando por coisas semelhantes, por sofrimentos semelhantes. Ele diz alguns versículos antes, no final desse capítulo 5. Então, ele escreve uma carta de motivação, de ânimo para esses irmãos. Lembre-se que vocês não estão sozinhos e vocês não são os únicos a estarem passando por isso. Tudo que vocês estão enfrentando, tudo que vocês estão passando, faz parte dessa graça de Deus, dessa manifestação da graça de Deus na vida de vocês. No capítulo 1, ele fala sobre a importância de que esses irmãos estejam firmes, né? Por meio da fé que eles têm em Deus, entendam que Deus os está protegendo e vai continuar protegendo. Por isso, alegrem-se, ainda que vocês precisem hoje suportar duras perseguições, duras angústias. Fiquem alegres, perseverem, porque através dessas lutas, através dessas provações, vocês demonstram que a fé de vocês é autêntica. Então, por mais que estejam sofrendo, não desanimem com isso, permaneçam firmes, permaneçam confiantes no Senhor, porque Deus, na sua grande misericórdia, os fez nascer de novo por meio da ressurreição em Jesus. E que bom que vocês podem passar por isso e enfrentar tudo isso por amor a Jesus. Então, estejam prontos e permaneçam firmes, dispostos a viver em santidade. É o que ele vai dizer na segunda parte do capítulo 1. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, porque vocês sabem que vocês não foram resgatados para voltarem ao estilo de vida antigo, vazio que vocês tinham. Muito pelo contrário, vocês foram salvos e agora são herdeiros de Deus. Portanto, vivam de modo digno desse sacrifício, desse sangue precioso de Cristo que foi derramado no lugar de vocês. Tenham como alvo o amor fraternal e uma vida sem fingimentos. No capítulo 2, especialmente, me chama muita atenção esse bloco do versículo 4 até o verso 17, que para mim é um dos trechos mais importantes e que mais me chamam a atenção sobre essa ideia geral da carta, que é quando ele vai falar sobre as pedras vivas, nós enquanto pedras vivas nessa construção que Deus tem feito através do seu povo. Ele diz assim: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. O que Pedro está dizendo para esses irmãos? Olha, entendam antes de tudo que Cristo, ele é a pedra viva, sobre o qual nós somos edificados, sobre o qual o Senhor tem edificado a sua obra, o seu reino, o seu ministério. Como o profeta Isaías já havia anunciado, e aí ele vai citar um texto de Isaías, né? Ponham em Sião uma pedra angular escolhida para grande honra, quem confiar nela jamais será envergonhado. Essa pedra viva, que é Jesus, foi colocada para ser a pedra angular, ou seja, para ser a pedra de fundamento sobre o qual essa construção deve ser erguida. Mas, e ele faz um alerta, para aqueles que rejeitam essa pedra angular, essa pedra acaba se transformando numa pedra de tropeço. Ela não foi colocada para ser pedra de tropeço, mas ela acaba se tornando pedra de tropeço para aqueles que o rejeitam. Nós temos, essa pedra foi posta, essa pedra viva foi posta, essa pedra é Jesus, e ela pode ser tanto fundamento quanto pedra de tropeço. Aqueles que rejeitam
para aqueles que rejeitam, acaba sendo pedra de tropeço, porque ao rejeitarem, tropeçam e perdem, né, e caem na presença do Senhor. Ela é pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. E aí ele explica, tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, se deparam com o destino planejado para elas. Ao recusarem a Jesus, ao rejeitarem a Jesus, vão sofrer então com o destino daqueles que rejeitam a palavra de Deus. Por isso são pedra de tropeço. Mas, para aqueles que o recebem, para aqueles que são obedientes a Cristo, para esses, ele é pedra angular, sobre o qual somos edificados e sobre o qual eu e você somos pedras vivas, usadas por ele para edificar um templo espiritual, onde nós somos parte dessa construção. Para esse povo judeu, para esse povo de Deus que por tanto tempo teve no templo, na construção do templo, o grande lugar da representação da presença de Deus, da ação de Deus nesse mundo, Pedro agora insiste. Nós não estamos mais apegados a um templo material erguido por pedras. Agora, essa construção, ela é espiritual. Trata-se de um templo espiritual erguido com pedras vivas, que é você, que sou eu. E somos essas pedras vivas que constroem esse templo espiritual edificado pelo Senhor, além do qual nós somos sacerdotes santos e temos a oportunidade de nos achegarmos a Deus sem intermediários. Vale a gente voltar para o Antigo Testamento e nos lembrarmos desses papéis. Enquanto o profeta representava a voz de Deus para o povo, o sacerdote ele representava a voz do povo para Deus. O profeta trazia as mensagens de Deus para o povo. O sacerdote levava os sacrifícios para intermediário, para colocar o povo diante de Deus. E o que acontece nessa nova aliança, nesse novo testamento, é justamente o fato de que agora, por causa do sacrifício de Jesus, eu e você, essas pedras vivas usadas na construção desse templo espiritual, podemos nos achegar diante do Senhor, como o texto de Hebreus diz, com confiança, com ousadia, sem a necessidade de intermediários. Nós, esse povo, essas pedras vivas usadas na construção desse templo espiritual, agora somos povo escolhido, reino de sacerdotes, uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Essas expressões que no Antigo Testamento são usadas para retratar o povo da antiga aliança, agora são usados para retratar esse povo que não é construído pelo sangue, que não é uma questão de herança genética, mas um povo que é agora formado através da fé em Jesus, do sacrifício de Cristo. E assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse templo espiritual, que é construído de pedras vivas, tem a mesma oportunidade que aquele templo antes tinha. Aquele templo que antes demonstrava a presença de Deus, a grandiosidade de Deus, o poder de Deus. Nós, enquanto templo espiritual, agora edificado por pedras vivas, também somos usados, também podemos mostrar às pessoas como o Senhor que nos chamou, ele é admirável. Como aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, é admirável. Nós somos essa construção que mostra ao mundo a grandiosidade do nosso Senhor. Por isso, eu os advirto, ele vai dizer, a viver de uma maneira exemplar entre os que não creem. E aí ele vai tratando o restante, ele vai desenvolvendo os próximos argumentos. Então, se nós temos essa responsabilidade, se nós somos pedras vivas na construção desse templo espiritual, então temos uma responsabilidade de viver de forma exemplar. Então, sujeite-se às autoridades, é o próximo argumento que ele vai tratar. Devemos nos sujeitar às autoridades humanas, os escravos devem sujeitar-se à autoridade dos seus senhores, as esposas devem sujeitar a autoridade dos seus maridos, ainda que esses maridos não sejam assim tão incríveis, sujeitem-se a esses maridos, conquistem pela sua boa conduta esses maridos, ainda que esses maridos não obedeçam à palavra de Deus, ainda que esses maridos tenham se recusado a ouvir a palavra de Deus, insista no seu testemunho, numa boa vida, numa boa conduta, e isso servirá de palavra, de testemunho para alcançar esse marido. Ele vai poder observar no seu modo puro de viver, no seu modo reverente de viver, o testemunho dessa palavra, dessa graça de Deus na sua vida.
Assim como os maridos também devem viver de forma honrada e devem honrar as suas esposas, devem tratá-las de maneira correta, inclusive tendo em vista que, se não fizerem isso, se não tratarem suas esposas de maneira correta, as suas orações serão atrapalhadas, suas orações serão impedidas. Tratem de maneira correta para que nada atrapalhe as suas orações. Ele segue trazendo instruções para todos os irmãos em Cristo, né? Olha, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam cheios de compaixão, estejam prontos a sofrer por Jesus, se assim for necessário. Lembrem-se que, antes de tudo, ele sofreu por vocês. Por isso, dediquem a vida de vocês a Deus. Tanto como Cristo sofreu e se dedicou à obra do Senhor, dediquem vocês também suas vidas a Jesus. Ele pagou um preço muito maior do que qualquer preço que vocês possam pagar. Inclusive, abracem os sofrimentos, acolham esses sofrimentos que porventura vierem, porque eles fazem parte dessa jornada de amadurecimento, de crescimento. Se vocês sofrem por serem cristãos, não devem se envergonhar, muito pelo contrário, devem dar glórias a Deus, devem louvar ao Senhor. Continuem a fazer o que é certo, ainda que seja desafiador, portanto, confiem em sua vida àquele que os criou. E ele termina no capítulo 5 dando conselhos aos presbíteros, aos líderes, que devem cuidar do rebanho com atenção, com disposição, não devem fazer de má vontade, mas eles devem fazer o seu trabalho pelo desejo de servir a Deus, não devem abusar da sua autoridade, devem dar o bom exemplo, devem conduzir esse rebanho com base no seu bom exemplo de vida. Ele faz um alerta no final da carta dizendo, olha, estejam sempre atentos e cuidado, porque o diabo ele anda ao redor, rugindo como um leão à volta e à procura de alguém que ele possa devorar. Portanto, lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos que vocês. Pedro escreve uma carta de encorajamento, de ânimo, para que esses irmãos se lembrem que eles não estão sozinhos. E esse é um lembrete importante para você, para mim, hoje. Esse mundo tão individualista e cada vez mais individualista tem produzido crentes que têm trilhado a jornada de fé também sozinhos. É muito provável que você se sinta sozinho na sua jornada de fé. Sinta que não tem ninguém caminhando com você, que não tem ninguém compartilhando a vida com você, que você não tem ninguém para compartilhar suas dificuldades, para falar sobre as suas lutas. E entenda de uma vez por todas, isso não é normal. Não deveria ser assim. A igreja não deveria ser um lugar de multidões de pessoas sozinhas. A igreja não deveria ser um lugar onde você se sente abandonado, mas um lugar onde nós nos entendemos, pedras vivas, partes de uma construção maior, de uma construção espiritual, de algo tão grandioso que é essa obra que o Senhor veio fazer através desse povo. Um povo que é composto por sacerdotes do Senhor, sacerdotes santos dedicados a Ele, que se achegam à presença do Senhor com coragem, com ousadia, que amam ao Senhor e que dão bom testemunho de vida. O Senhor constrói através desse povo essa construção tão importante e espiritual que Ele veio realizar. Portanto, pare de caminhar sozinho, não aceite caminhar sozinho, busque se envolver numa comunidade de fé, numa comunidade que queira ser comunidade, num lugar onde você se veja parte desse corpo, onde as pessoas te notem, te enxerguem, te encorajam, porque o Senhor nos convida a trilharmos juntos essa jornada de fé. A carta de Pedro é escrita principalmente para lembrar esses irmãos que ali sofriam, de que eles não estavam sozinhos. E que não estavam sozinhos porque estavam cercados de irmãos que também passavam pelas mesmas coisas, pelos mesmos desafios, mas também não estavam sozinhos porque o Senhor estava com eles e tudo aquilo era demonstração também dessa graça de Deus nas suas vidas. Lembre-se, você não está sozinho, nós somos parte de algo muito maior. Isso é uma dádiva de Deus. Reconheça-se como essa pedra viva, usada na construção desse templo espiritual que manifesta a glória do nosso Deus para as pessoas que ainda não o conheçam. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela. Clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar e continua voltando aqui. A cada dia a gente lê mais um trecho da palavra, refletimos sobre ela. Até o final do ano vamos terminar a leitura da nossa Bíblia. Deus te abençoe.